A paz do Senhor. Estamos aqui para terminar o capítulo 3 de Gálatas. Paulo continua insistindo que a promessa que Deus faz, ele cumpre. Que aquele povo estava vivendo ainda pela fé, pela lei de Moisés. Aquele povo estava perdendo a fé e tinha saído da direção de Jesus Cristo. Tinha esquecido que ele morreu na cruz do Calvário por eles. E muitas vezes eu e você perde a fé por tão pouco. Muitas vezes quer recuar, quer ficar se apegando a coisas que não agradam ao Senhor. Ou começa a pecar como fez Sansão. Saiu da presença, saiu da direção e acabou morrendo. A gente sabe que o que atrapalha o homem e a mulher de Deus é o pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. O que afasta o homem de Deus é o pecado. O povo, Moisés tirou na direção de Deus, mas pecaram todo no meio do caminho. Então, o tema é: promessa de Deus ninguém atrapalha. Só eu posso atrapalhar e você mesmo. Então, não veja aquele povo como exemplo, nem Sansão e muitos. Olha para Davi, pecou, mas se arrependeu e teve uma velhice linda como um rei, porque o que Deus prometeu foi cumprido na vida de Davi. Errou, peça perdão, se arrependa e continue e não peque mais. Aquela mulher, quando o Senhor curou, disse: vai e não peque mais, para coisas piores não te aconteçam. O segredo é errar, parar, pedir perdão e continuar. Ter fé, lembrar das promessas que ele fez, porque ele nem homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Gálatas 3, a partir do 15. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Quer dizer, contrato é contrato, né? Paulo usou isso como exemplo. Aí veja o que ele diz: pois Deus fez as suas promessas a Abraão e a seus descendentes, quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão. A sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, que é Cristo. Deus fez promessa, ele cumpriu na vida de Abraão, e ele cumpre na minha e na sua. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança que anula as promessas de Deus. Ele quis dizer que promessa é promessa e que lei daquela época de Moisés não ia atrapalhar as promessas. Mas as pessoas estavam segurando só na lei agora, perderam a fé. Cuidado, para que a luta, a provação não faça você perder a fé. Você perdeu tudo de bom. Porque só se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Ele quis dizer que se a promessa de Abraão dependesse de lei, então por que o Senhor morreu, né? O que Deus promete, ele cumpre. A lei era uma coisa do passado, agora ele estava pela graça, e eu e você estamos pela graça. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. Ele quis dizer que a lei existia por conta do pecado. A lei deve durar até que viesse a descendência de Abraão, pois a promessa foi feita a essa descendente. A lei foi entregue por anjos, e um homem serviu de intermediário. Quer dizer, tinha um intermediário para falar da lei, como se era para cumprir ela. Mas mesmo assim a lei não serviu, porque muitos não iam para o céu, não iam cumprir. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. Deus é um só. Porque naquele tempo tinha o sacerdote, que era os intermediários para dizer ao povo que Deus falava. Mas agora eu e você se ajoelhou, fala com Deus. Claro que tem os pastores, os homens de Deus, para nos conduzir, nos orientar na palavra. Mas você, onde se ajoelha, fala com o Senhor. Porque esse tipo de lei foi quebrada. Será que isso quer dizer que a lei é contra a promessa de Deus? É claro que não.
Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar a vida às pessoas, então ela seria aceita por Deus por obedecerem a ela. Quer dizer, se a lei fosse tudo, Jesus não tinha morrido. Todo mundo obedecia à lei e as promessas vinham diante da lei. Mas não é assim. A lei, quando Jesus foi para a cruz do Calvário, aquela lei, muitas daquelas leis, acabou. Agora a gente é salvo pela graça e temos que ter fé, porque nossas vitórias vêm quando a gente tem fé, crê, adora, aguarda, espera e sabe que Jesus está no controle de tudo. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. Isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. O mundo está no pecado porque muitos não querem se render aos pés de Jesus. Outros não creem, não têm fé. Mas eu e você anda pela fé. Jesus é bom. Ele tem promessa para cumprir na minha e na tua vida. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei. Até que fosse revelado a fé que devia vir. Jesus colocou essa fé em mim e em você. Jesus ensina na palavra. Jesus fez tanto milagre no passado e faz hoje do mesmo jeito. E o que ele já fez na minha e na tua vida? E quando ele tirou a gente do mundo e hoje a gente somos uma nova criatura. E livramento que ele já nos deu. E aqueles que a gente nem sabe o oculto que ele dá. Não perca a sua fé. Assim a lei ficou tomada contra de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e convicção das que se espera. Tenha fé, espere. O Senhor está trabalhando, vai chegar teu milagre. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Eu sou filha de Deus, você é filho de Deus, é filha de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se vestirem com a qualidade de próprio Cristo. Se vestir de fé, se vestir de amor, de carinho, de perdão, de convicção que o teu milagre e o meu vai chegar. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. Todos nós somos um só quando andamos com Cristo. Independente de cultura, religião, intelectualidade, vida financeira maior ou menor. Quando estamos em Cristo, somos um só. E temos que ter fé para alcançar as vitórias. Para terminar o 29. E já vocês pertencem a Cristo. Então são descendentes de Abraão. E receberão aquilo que Deus prometeu. Eu e você é descendente de Abraão. A gente vai receber o que ele prometeu. Tenha fé. Mas lembre-se, promessa de Deus, ninguém atrapalha. Só quem pode atrapalhar é eu mesmo ou você. A paz do Senhor.